Bom dia, galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é sobre osteoporose. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a osteoporose. E eu vou dar uma dica para vocês também sobre como estudar patologia, como fazer um roteiro para estudar qualquer patologia. Mas hoje o objetivo é osteoporose. Depois da vinheta, vai! Galera, antes de tudo, não esquece, inscreva-se aí no meu canal do YouTube para você receber videoaulas como essa diretamente aí no seu feed de inscrições do YouTube, valeu? Não esquece também, eu tenho material por escrito dessa aula e o áudio dessa aula, que é o podcast. Para você ter acesso ao áudio e o e-book dessa aula, não esquece de entrar no meu site anatomiafacil.com.br e lá você vai baixar aí o seu Anatomy Book, baixar o seu podcast, para você ouvir ou para você ler essa aula que eu vou disponibilizar aqui no YouTube para vocês. Vamos começar? É o seguinte, vou passar um macete para vocês estudarem qualquer patologia. Facilita bastante o estudo, é assim, ó. Quando você for estudar uma doença, nesse caso a gente vai estudar osteoporose, lembre-se sempre desses 6 fatores aqui. Para você entender o que é uma patologia, como ela se desenvolve, tudo isso, divide da seguinte forma. Primeiro, a definição, o que é a patologia. Segundo, sua fisiopatologia, como essa patologia se desenvolve. Terceiro, causas, quais são as causas principais e as causas secundárias, ou seja, os agravantes dessa patologia. Sinais e sintomas, ou seja, como essa doença se manifesta. O diagnóstico, ou seja, como detectar que a pessoa está com essa patologia. E, por último, o tratamento. Então, se você seguir essa sequência, você pode usar isso para qualquer patologia que você for estudar. Artrite, osteoporose, hipertireoidismo, tudo isso. Qualquer patologia que você for estudar, lembre-se sempre desses 6 fatores, que isso vai ajudar bastante vocês no entendimento das patologias, beleza? Vamos começar? É o seguinte, eu já gravei essa aula umas 3, 4 vezes e nenhuma ficou boa. Espero que essa fique. Se essa ficar, se você gostar, já sabe, dá aquele joinha para fortalecer esse vídeo aí, valeu? Vamos começar. Então, se a gente falou desse esquema, vamos seguir esse esquema. O que eu chamo de osteoporose? Ou seja, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença classificada como uma doença osteometabólica. Ou seja, o que é uma doença osteometabólica quando a gente fala disso? Ela é uma alteração no metabolismo ósseo, beleza? Então é classificada como uma doença osteometabólica. E essa doença osteometabólica provoca a desmineralização óssea, ou seja, eu tenho alteração da matriz mineral óssea. Se você não lembra o que é a matriz mineral óssea, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a aula 5. A aula 5 é sobre a composição dos ossos. E lá você vai entender um pouquinho melhor como isso funciona, beleza? Se você não lembra quais são as células ósseas, como funciona o metabolismo ósseo, beleza? E aqui a gente vai entender o seguinte, quando a gente falar de desmineralização óssea, a gente está falando de uma alteração na matriz mineral, certo? Por quê? Porque o osso ele possui uma matriz orgânica, basicamente o colágeno, e ela possui uma matriz mineral, basicamente o cálcio, na verdade o fosfato de cálcio, certo? Que ele vai cristalizar e ele forma os famosos cristais de hidroxiapatita, que é a cristalização desse tecido ósseo, beleza? A desmineralização óssea que provoca a osteoporose é o quê? Eu tenho perda dessa matriz mineral e aqui vocês veem que a densidade mineral óssea está boa. E nesse caso aqui o osso com osteoporose, como se apresenta a matriz mineral? Ela se apresenta toda porosa. Por quê? Porque eu perdi matriz, ou seja, eu perdi densidade mineral óssea. Porque o osso está desmineralizando, eu estou perdendo matriz mineral, ou seja, eu estou perdendo cálcio basicamente. Tranquilo? Então isso é a osteoporose. É uma doença osteometabólica, basicamente causada pela desmineralização óssea, e essa desmineralização óssea ela leva a uma diminuição da massa óssea
importante. Isso pode levar a algumas fraturas, beleza? Então essa é a primeira coisa que você tem que saber sobre a osteoporose. Fisiopatologia, ou seja, como se desenvolve a osteoporose? Por que ocorre a osteoporose? Para você entender como ocorre a osteoporose, a primeira coisa que você tem que entender é esse gráfico aqui. Isso aqui é o gráfico da massa óssea. Então é como a sua massa óssea se comporta no decorrer da sua vida. Beleza? Então esse vetor aqui de cima representa sua massa óssea, certo? E esse vetor aqui de baixo representa a sua idade. Então é uma relação entre a sua idade e a sua massa óssea. Percebam, isso aqui representa nossa idade pueril, nossa infância, certo? Então aqui as crianças, beleza? Aqui a idade adulta e aqui a gente tem nossa idade senil, os idosos. Então aqui eu tenho uma criança, um adulto e um idoso. Como funciona a massa óssea de acordo com a nossa idade? Olha que legal. Quando você nasce, até uns 25, 30 anos, você está formando o osso, certo? Como assim formando o osso? Quando você forma osso, isso significa que eu tenho células que estão depositando matriz óssea no interior dos seus ossos, beleza? Só que eu tenho também células que reabsorvem osso, eles comem osso, que a gente vai ver aqui, ó. Então como funciona isso? Eu tenho uma célula, cadê minha caneta? Eu tenho uma célula, isso tem na aula 5, no final dessa aula 5. Eu tenho uma célula chamada osteoclasto. Lembra? Clasto tem C, o osteoclasto come o osso. Então aqui eu tenho um osso e o osteoclasto vem aqui e come um pedaço do osso. Eu tenho uma outra célula que é chamada osteoblasto. A função do osteoblasto é botar o osso no lugar. Então o osteoclasto come osso e o osteoblasto bota osso novo. Ou seja, o osteoclasto reabsorve material ósseo e o osteoblasto forma osso novo. Durante toda a sua vida está ocorrendo isso. Como que ocorre isso? Olha só, quando eu tiver essa proporção e eu for uma criança, se eu estiver na minha idade aqui de criança, percebam que o gráfico está subindo, certo? Se o gráfico está subindo, isso significa que as crianças elas formam mais do que reabsorvem. Ou seja, eu estou tendo maior formação de osso, certo? Ou seja, o osteoblasto está formando muito osso e o osteoclasto está comendo menos osso do que o osteoblasto está formando. Isso faz com que meus ossos cresçam e se desenvolvam, certo? Principalmente no sentido do diâmetro ósseo. Isso é muito importante, porque no sentido longitudinal os ossos crescem a partir das epífises de crescimento. Mas esse fenômeno é importante, né, nas crianças para a gente formar osso, certo? E ter um esqueleto saudável, tranquilo? Quando eu chegar na minha idade adulta, entre os 25 e os 30 anos, o que vai acontecer? Eu vou ter um equilíbrio entre a formação e a reabsorção. Olha aqui, ó, nos adultos eu tenho um equilíbrio entre a formação e a reabsorção. Então a formação e a reabsorção são praticamente iguais, certo? Ou seja, quando a formação e a reabsorção forem iguais, eu vou chegar no que é chamado de pico. Eu vou ter o pico da minha massa óssea. Então eu vou atingir minha massa óssea máxima entre 25 e 30 anos. Quando a gente atinge esse pico, significa que eu tive um equilíbrio entre a formação e a reabsorção. Só que a partir do pico eu já vou começar a ter perda, certo? Então eu vou ter perda de massa óssea. E a gente vai dar mais ênfase nos idosos, beleza? O pessoal acima de 60 anos aqui, ó. Nos idosos, a perda é tão acentuada que eu vou ter o quê? Eu tenho mais reabsorção, ou seja, eu tenho mais atividade do osteoclasto reabsorvendo o osso do que o osteoblasto formando o osso. E isso vai ser determinante para eu ter
uma diminuição dessa densidade de massa óssea e provavelmente formar uma osteoporose. Então a osteoporose ocorre porque principalmente vai ocorrer um aumento da reabsorção óssea. Isso é mais comum em mulheres. Verifica o gráfico de novo aqui. Você tem esse gráfico de cima que está representando os homens, que eu coloquei aqui em azulzinho. E o gráfico de baixo está representando as mulheres. Percebam que as mulheres, elas produzem, mesmo no pico, o pico ocorre na mesma idade, em ambos os sexos. Só que a mulher, mesmo no pico, produz menos quantidade de osso do que um homem. Por isso que o homem tem mais massa muscular e óssea, porque ele vai desenvolver mais massa óssea e mais massa muscular, e isso é hormonal. E percebam, quando eu tiver a queda aqui na nossa idade idosa, na nossa idade senil, percebam que a mulher tem duas quedas aqui, ó. Tem uma primeira queda e uma segunda queda, certo? O homem apresenta apenas uma queda, basicamente. Essa segunda queda que ocorre nas mulheres, ela é causada pela menopausa. Isso é importante para a gente entender esse processo. Se vocês sabem que o osteoclasto é uma célula que come osso, que reabsorve osso, é interessante vocês saberem que quem regula a atividade do osteoclasto nas mulheres, essa célula que reabsorve o tecido ósseo, é o famoso estrógeno, é o hormônio estrógeno, beleza? Então é o estrógeno que está regulando a atividade dos osteoclastos. Como? Aqui no pescoço vocês têm a glândula tireoide e tem em volta dela as paratireoides. Essas glândulas paratireoides, elas produzem um hormônio chamado paratohormônio, ou PTH. Esse PTH vai fazer o quê? Esse PTH ativa os osteoclastos. Então a função do PTH é ativar o osteoclasto para você ter a reabsorção óssea. Então essa é a função do PTH em relação ao osteoclasto, beleza? Nas mulheres, o estrógeno regula a atividade do PTH, ou seja, ele vai frear o PTH, para ele não produzir muito PTH e não reabsorver muita massa óssea. Então, quem dá o freio para o PTH nas mulheres, ou seja, quem dá o freio para o osteoclasto nas mulheres, é o hormônio sexual estrógeno. Nos homens, isso não ocorre, beleza? Por isso que quando chegar na menopausa, que ela ocorre entre 45 e 55 anos, na menopausa a mulher vai ter uma queda importante desse hormônio estrógeno. Então, vamos lá, enquanto o estrógeno está ativo, ele consegue controlar a atividade do osteoclasto. Então ele segura o osteoclasto na coleira aqui, segura, segura. Só que o que vai acontecer? Na menopausa, eu vou ter queda do hormônio estrógeno. E aí ninguém segura o osteoclasto. Ele vai aumentar a sua atividade e aí ele vai começar a reabsorver muito o tecido ósseo. Então se a gente comparar esse metabolismo aqui, ó, isso aqui é o metabolismo ósseo normal. Ó. Isso aqui é o normal. Se eu for comparar com o que ocorre depois da menopausa, vai acontecer isso aqui, ó. Vou ter uma queda importante do estrógeno e ele vai liberar geral o osteoclasto. E aí o osteoclasto vem aqui e come osso pra caramba, porque ele está desregulado, está fora da coleira. O osteoblasto, por sua vez, que é aquela célula que forma osso, ela não tem nada a ver com isso. E ela vai formar a mesma quantidade que ela formava antes. E aí vai formar uma lacuna aqui, certo? Ou seja, isso aqui representa uma perda óssea, uma perda de matéria mineral óssea. E aí vai começar a formar esses poros no osso, beleza? Por quê? Porque eu estou perdendo esse cálcio aqui. Então, quando o osteoclasto tira o cálcio do osso, ele joga esse cálcio na corrente sanguínea. E aí esse cálcio em excesso na corrente sanguínea, quando ele chegar nos rins, os rins vão perceber que eu tenho excesso de cálcio e vão eliminar esse cálcio pela urina. Então a pessoa vai ter uma coisa na cidade que é chamada hipercalciúria, o excesso de cálcio na urina. Então você começa a eliminar o cálcio pela urina, a maior parte, e um pouco também
pelas fezes, beleza? Então você elimina esse cálcio. Tanto que na cidade a mulher costuma ter umas pedrinhas nos rins também, tá? Porque começa a eliminar uma grande quantidade de cálcio pela urina, tranquilo? Então é isso que ocorre lá na menopausa. Por isso que essa osteoporose é chamada osteoporose pós-menopausa, que é o tipo de osteoporose mais comum, e ela também é chamada de osteoporose do tipo 1. A osteoporose do tipo 2 é chamada também de osteoporose senil. É esse tipo de osteoporose que pode ocorrer nos homens, porque a osteoporose não é tão comum nos homens como é nas mulheres. A proporção é de cerca de 10 mulheres acometidas para um homem. Então a proporção é muito grande em mulheres, principalmente após a menopausa. Estima-se que 25% das mulheres vão ter osteoporose por esse processo, beleza? E olha que legal, quando a gente falar de osteoporose, a gente está falando de perda de matriz mineral. Isso é o que a gente chama de DMO, ou densidade mineral óssea, que é isso aqui, ó. Eu tenho uma composição óssea normal, com boa densidade mineral óssea, e aí ocorreu todo esse processo que a gente falou anteriormente, e quando eu tiver um aumento na reabsorção, eu vou perder cálcio pela urina, e aí vai começar a formar essas lacunas, principalmente nos ossos esponjosos. E essas lacunas que são formadas nos ossos esponjosos parecem poros que se formam lá. E isso dá o nome da patologia, que é osteoporose. Então é assim que se desenvolve a osteoporose. Então nesse momento a gente já falou da fisiopatologia, ou seja, como ocorre essa doença e as suas causas, que basicamente é a menopausa. Tranquilo? É mais comum nas mulheres. Tranquilo? Então se você entendeu até aqui, a gente consegue prosseguir numa boa. Próximo, sinais e sintomas e diagnóstico. Então, para a gente falar sobre isso, quando a gente falar de sinais e sintomas, uma coisa interessante da osteoporose é a pessoa não sente dor. Tá? Vai ter um monte de gente me xingando aí, falando, sente sim. Na verdade, a pessoa que tem osteoporose, ela não sente dor, por quê? Porque esse processo que está acontecendo aqui é um processo metabólico normal. Não é porque eu estou tendo uma maior reabsorção dessa trave óssea aqui e perdendo esse cálcio pela urina, que eu vou gerar dor nos ossos. Isso não é fator gerador de dor, porque eu só estou desmineralizando meus ossos. Eu estou diminuindo a massa mineral óssea. E isso não ativa terminações nervosas que podem levar à dor. Lembre-se sempre disso. Podem me xingar, mas lembrem-se sempre disso. Quando que a pessoa sente dor? Aí sim, a osteoporose é uma doença que pode levar a fraturas, certo? E aí sim, quando a pessoa tiver uma fratura, isso pode levar a dor, tranquilo? Então lembre-se que a dor ela é proporcional às fraturas que a pessoa tiver. E às vezes não necessariamente a pessoa precisa ter um trauma para ter uma fratura. Por quê? Os 3 locais mais comuns de ocorrência da osteoporose é onde se faz o exame de densitometria óssea, e aqui eu vou falar um pouquinho desse diagnóstico, porque tem várias formas diagnósticas. Uma delas é o raio-x, mas tem que ser um raio-x bem tirado. Mas o melhor exame mesmo para detectar a osteoporose chama-se densitometria óssea. Esse exame vai verificar a densidade mineral óssea. E esse exame é feito na coluna lombar, no colo do fêmur e no rádio distal. São nesses 3 lugares que é feita a densitometria óssea para determinar a DMO, a densidade mineral óssea. E olha que legal, para determinar o que é osteoporose, algumas pessoas, quando recebem o exame da densitometria óssea, está escrito um nome lá que é chamado osteopenia. Osteopenia seria o que precede a osteoporose. Então, qual que é a diferença de osteoporose e osteopenia? Então, a osteopenia é uma queda de massa óssea, mas ainda não é a osteoporose. Então, fica tranquilo. Se você tem osteopenia, ela é totalmente reversível. Beleza? E como que é classificado? O que é osteopenia e o que é osteoporose? Nesse exame, ele é caracterizado por desvios padrão, certo?
Desvios padrão de quê? Da normalidade. O que é normal? O normal é que quando você receba o exame de densitometria óssea, seus ossos estejam até um desvio padrão da normalidade. Então, até um desvio padrão, os seus ossos estão normais. Se eu estiver entre 1 e 2,5 desvio padrão, eu tenho o que é chamado de osteopenia. E acima de 2,5 desvio padrão, a gente tem osteoporose. Então são esses números que vão determinar o que é osteoporose e o que é osteopenia. Mas basicamente a osteopenia é o início da perda óssea e ele não é risco de fraturas ainda. Isso é importante salientar. Esses números foram criados de acordo com o risco de fraturas. Beleza? Ou seja, até 2,5 desvio padrão, que eu tenho osteopenia, ainda não há risco de fraturas. Acima de 2,5 desvio padrão, já é osteoporose e aumenta-se o risco de fraturas. É por isso que existe essa divisão entre o que é osteopenia e o que é osteoporose, e ela está no risco de fraturas. Fraturas aonde? Geralmente a osteoporose ocorre em regiões onde a gente tem osso esponjoso, né, que é também chamado de osso trabecular. Esse osso esponjoso, ele é o que predomina nos corpos vertebrais, então ele é comum na coluna lombar, no rádio distal, a gente vai entender porquê, e no colo do fêmur, tranquilo? Então nesses 3 lugares, não que só haja osteoporose nesses 3 lugares, é que esses 3 lugares é onde é mais comum a ocorrência de fraturas. Como ocorrem as fraturas na coluna lombar aqui? Então a coluna lombar suporta peso. Então esses ossos, né, essa composição esponjosa, serve para amortecer parte desses impactos. Só que se esse osso estiver poroso, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter um tipo de fratura impactada. Então essa estrutura esponjosa começa a entrar uma sobre a outra. Então dentro de uma mesma vértebra eu começo a ter impactação, certo? Então é como se fosse uma fratura impactada. Aquela vértebra começa a encavalar, certo? E ela começa a diminuir o seu volume, tranquilo? E aí sim, a pessoa vai ter dor, porque eu já tenho fratura aqui na coluna vertebral. E não necessariamente essa fratura é por pancada, é pelo fato da pessoa dar impacto, você já começa a ter um encavalamento daquela estrutura trabecular óssea, tranquilo? É isso que ocorre aqui na coluna lombar. No rádio distal, como que ocorre a fratura? É óbvio, o osso vai estar enfraquecido aqui, a gente sabe que quando você tem uma queda, você cai, e isso é comum em idosos, você coloca a mão para proteger. E aí aumenta o risco de fraturas no rádio, tranquilo? E o colo do fêmur, quando a mulher, né, eu falo mulher porque é mais comum em mulheres, quando ela cai de lado e ela bate essa estrutura óssea, que é o trocânter maior no chão, ela vai gerar um impacto no colo do fêmur, e o colo do fêmur ele pode gerar uma fratura, beleza? Então essa região do colo do fêmur, ela tem uma área onde eu não tenho matriz mineral, que é chamado triângulo de Ward. Então é uma parte mais fraca do colo do fêmur, e geralmente é onde costuma-se acontecer essas fraturas de colo do fêmur nas pessoas idosas. E também é uma região com bastante osso esponjoso, só que esse triângulo de Ward é uma área morta ali, beleza? Então, em volta do triângulo de Ward costuma-se ficar um pouco mais poroso do que o normal e facilita-se a ocorrência de fraturas nessa região. Então é isso que eu tenho que falar para vocês aqui sobre a diferença entre osteopenia e osteoporose e os seus riscos de fraturas. Em relação ao tratamento, eu só vou dar uma pincelada sobre o tratamento, porque a gente não está aqui justamente para dar uma fórmula mágica sobre como reverter a osteoporose. Mas basicamente, quando a pessoa está no estado de osteopenia, ela é reversível. E quando a pessoa entra no estado de osteoporose, se você fizer o tratamento certinho, você pode, eu não digo reverter o quadro, mas melhorá-lo muito. Tá? Então essa osteoporose pode melhorar bastante. Não é pelo fato de que a pessoa teve osteoporose que ela vai morrer com osteoporose. Não é pelo fato dela ter tido osteoporose um dia na vida que ela precisa ter isso sempre. Isso tem tratamento, certo? E esse tratamento é baseado principalmente
em reposição hormonal, ou seja, procurem o médico de vocês para fazer reposição hormonal. A reposição hormonal é peça-chave para a melhora dos quadros de osteoporose. E como teve muita perda de cálcio, é importante o quê? A nutrição rica em cálcio, certo? Então você tem que repor aquele cálcio via alimentação. Então isso é muito importante, alimentação balanceada e rica em cálcio. Atividade física é importante também porque ela ajuda a atrair o cálcio, certo? Para a matriz óssea. Então a atividade física também é fundamental no tratamento. Aí a pessoa está se perguntando, mas você está falando que a pessoa que tem osteoporose vai fazer algum esporte e tal? Calma. A primeira pessoa vai começar com uma atividade leve, sem impacto, para não ter risco de fraturas. Beleza? Como uma bicicleta ergométrica, por exemplo, como pezinhos. Então isso ajuda no fortalecimento muscular, logo no fortalecimento dos ossos também. E depois a pessoa pode partir por uma caminhada também, e depois que ela tiver com uma boa massa óssea, já tiver recuperado bem, tá? Isso vai ajudar a recuperar o esqueleto dela e ela não ter mais esse problema do risco de fraturas. Então diminuir esse grau da osteoporose aqui, beleza? Então isso é muito importante. O sol também, que o pessoal fala, o sol ajuda na síntese do cálcio no corpo, beleza? Pelos intestinos. Então isso vai determinar também uma maior síntese do cálcio que a gente tem, pela ativação da vitamina D. Então vocês viram que o tratamento da osteoporose, ele consiste de uma série de fatores. Então reposição hormonal, nutrição balanceada, atividade física, sol. Se você seguir todos esses passos adequadamente, provavelmente você vai se livrar dessa osteoporose e ter uma melhor qualidade de vida, mesmo se você for uma pessoa idosa, tranquilo? Porque os idosos também podem fazer atividade física normalmente. Pode andar, pode praticar esporte, pode fazer musculação. Tá? Hoje em dia a gente sabe que isso ajuda muito na recuperação desses idosos de várias doenças, inclusive a osteoporose. Beleza, galera? Se essa aula ajudou vocês, já sabe, dá aquele joinha básico aí embaixo, que esse joinha ajuda a divulgar esse vídeo, mais pessoas vão assistir essas aulas que eu estou fazendo. Inscreva-se no meu canal do YouTube, que aí você vai receber muitas outras videoaulas como esta, se você gostou. Inscreva-se no meu site também, anatomiafácil.com.br, que lá você vai encontrar o e-book dessa aula e de outras aulas, e o podcast dessa e de outras aulas. O podcast é só o áudio da aula para você ouvir quando você estiver fazendo alguma outra atividade, beleza? Não esquece também, eu tenho o Facebook, anatomiafácil.com, Anatomia Fácil com Rogério Gozzi, e lá você vai encontrar também meus vídeos e algumas imagens. Instagram, Anatomia Fácil, e o Twitter, Rogério Gozzi. E um último recado, não esqueça de se inscrever também no canal do meu parceiro Fernando Mafra, Escola de Ciências da Vida, as melhores aulas de farmacologia e bioquímica do Brasil. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração para assistir esse vídeo e até as próximas aulas. Fui!